ainda falando sobre a relação do palhaço com o brincar. O palhaço é capaz de transformar as coisas, os objetos, as relações ao seu redor, assim como a criança faz quando está brincando. Assim, um chinelo, por exemplo, pode virar uma bomba de chulé, pode virar um brinco, um joystick, um controle remoto que controla o outro palhaço, um aparelho de prever o futuro, um objeto que ao cheirá-lo causa apaixonite aguda, enfim, milhares de possibilidades. Você mesmo em casa pode brincar de fazer isso, pegar qualquer objeto e transformá-lo livremente em outras coisas. Às vezes, quando eu faço esse exercício num curso de palhaço, algumas pessoas falam: ai, que difícil, tem que ser muito criativo, tem que ter muita criatividade. Mas é uma questão de treino, é uma questão de fazer. Se a gente pensar na palavra criatividade, a gente vai encontrar ali na palavra o criar, criação e também atividade. Então, para mim, criatividade é criação ativa. Se você tem se sentido pouco criativo ultimamente, talvez seja porque esteja criando pouco. Como é uma questão de exercício, de treino, se a gente fica muito apegado à rotina e acaba sendo engolido pelos nossos compromissos, pelo trabalho, pela casa, pelas nossas relações, a gente acaba desativando um pouco aí o nosso cérebro para criar novas demandas. Na formação do palhaço, eu sempre estimulo as pessoas a fazer coisas diferentes. Praticar em casa mesmo, escovar os dentes com a mão trocada, lavar louça cantando, andar pela casa de olhos fechados, claro, com segurança, mas se desafiar a fazer coisas diferentes, sentir o gosto da comida e tentar descrever o que está sentindo. Para além de exercitar o cérebro em regiões X ou Y, esse tipo de exercício nos coloca numa quebra de rotina. E isso interessa muito na formação do palhaço. Porque se o palhaço é aquele ser que transforma as coisas, que quebra paradigmas, que busca soluções diferentes, que não é tão óbvio, como fazer isso se a gente tiver um piloto automático na nossa vida? Como expor o nosso ridículo se a gente tiver sempre na mesma regrinha o tempo todo? A gente precisa voltar a olhar para as descobertas, para a curiosidade. Então, esse tipo de exercício de se propor a fazer coisas diferentes no seu dia vai ajudar a te colocar em contato com esse pensar que tem uma certa lógica do palhaço, mas é uma lógica às avessas. É uma maneira diferente da gente lidar com o tempo. Quando a gente para sentir o gosto de uma comida, para brincar com um objeto e transformá-lo em outras coisas, ou mesmo tem um exercício que é muito bacana também, que é você ficar 40 minutos brincando com uma bexiga. Quem já fez curso comigo sabe que eu gosto bastante, eu sempre faço nos primeiros encontros, e é essa dilatação do tempo. A gente está acostumado, ainda mais hoje em dia, a correr muito. Parece que a gente vive uma corrida contra o tempo, uma atividade atrás da outra. Às vezes a gente está numa atividade e já está pensando na próxima. E essa correria nos atropela muitas vezes e nos sobrecarrega. Às vezes a gente acaba tendo no dia mais coisas para fazer do que o que a gente poderia dar conta. E não pensamos sobre isso e vamos levando um dia depois do outro até que de repente
a gente cai no tal do piloto automático ou mesmo na questão do estresse. E esse tipo de exercício do palhaço, de se dedicar 30, 40 minutos a um objeto, por exemplo, faz com que a gente explore por um longo tempo uma ação só, se aproveitando do começo, do meio, do desenvolvimento e da finalização dessa ação. Quando a gente observa uma criança brincando, né, com um objeto, com um brinquedo, claro, não estou falando exatamente de crianças que têm algum transtorno de ansiedade ou alguma questão neurológica. A gente percebe que a criança explora aquela brincadeira, aquele brinquedo, até o fim do seu interesse. Ela realmente só para de brincar quando surge uma outra coisa mais interessante. A criança é movida pelo interesse, porque uma coisa é muito verdadeira. Se a gente estiver trabalhando ainda mais com criança, que é o público mais sincero que existe, se a gente não tiver interessado naquela ação, se a gente não estiver se divertindo com aquilo, provavelmente a criança vai olhar e também não vai achar divertido. Vai embora, ou vai pedir que o palhaço vá embora, ou não vai fazer questão de se relacionar com o palhaço. Esse também é um exercício de estar presente. Como eu falei, como o nosso dia a dia tem sido cada vez mais corrido e a tecnologia acaba favorecendo esse tipo de ação de menos tempo, porque afinal de contas, com a internet hoje em dia, a gente consegue resolver coisas muito rápidas, a gente consegue se conectar e desconectar pessoas, a gente consegue bloquear, a gente consegue se desconectar de um assunto rapidamente, se aquilo não interessa mais, a gente, né, dizem até que você coloca lá uma opinião numa rede social e desliga, sai correndo. Então, não tenho nada contra a tecnologia, muito pelo contrário, acho incrível, né? Tudo tem seu lado positivo e negativo. Depende de como a gente vai usar, depende de como a gente tem sabedoria para se aproveitar do lado positivo de cada coisa. Então, não é uma crítica à tecnologia de forma alguma, porque ela é maravilhosa e graças a ela você está me vendo nesse vídeo e você vai poder pôr seus comentários e a gente vai poder estabelecer uma relação também. Tenho me conectado com pessoas de outros estados, pessoas que eu nunca conheci, estou conhecendo agora por conta dos vídeos. Então a tecnologia, né, a gente tendo sabedoria para utilizar, é incrível. Mas ela faz isso um pouco com a gente. Ela dá uma outra ideia de temporalidade para nós. E esse tipo de exercício, de exploração de um objeto, nos conecta novamente a uma dilatação do tempo e a um estado de presença. Se eu tenho que ficar 30, 40 minutos brincando com uma bexiga para que eu me divirta com isso, não tem como não estar presente. Tanto quanto uma criança está inteiramente presente quando brinca. É um tipo de exercício também que nos ajuda a controlar a ansiedade, assim como uma meditação. Lacan, no Seminário 1, ele coloca uma coisa que numa análise, o ideal de uma análise é fazer com que o analisando, com que o paciente chegue na hora. Ele, quando fala isso, não está falando exatamente do relógio, mas ele está falando da questão da ansiedade, que quando o paciente chega cedo demais, isso é uma característica histérica. E quando o paciente chega tarde, é uma característica obsessiva, daquele que acha que nunca mais dá tempo de fazer nada, que aquilo não é para ele porque não dá mais tempo. Então, se a gente consegue viver cada coisa a seu tempo, isso também é um exercício proposto nas aulas de palhaçaria. Me faz pensar nessa escuta presente do analista com o seu analisando. Para o Winnicott, o brincar é uma ação criativa. É o momento em que a pessoa está no seu verdadeiro self. O prazer da brincadeira é garantia de saúde.
Freud e Klein, Melanie Klein, eles também falaram muito do brincar, mas entenderam o brincar no setting analítico mais como uma metodologia para interpretar a psique do paciente. Sim, porque o brincar também pode expressar o seu mundo interno, né, de como você lida com os seus afetos, com o seu mundo interno. E acredita que o próprio brincar, que a própria ação de brincar já é importante para ser feita no setting analítico. Ele coloca que a ação do brincar é própria da natureza humana e que brincando o ser revela a sua personalidade integralmente e assim ele facilita o crescimento e o desenvolvimento a caminho da saúde. E assim, brincando, palhaço e analista podem transformar coisas, podem compreender coisas, podem vislumbrar novas possibilidades. Bom, agradeço a atenção de vocês. Meus agradecimentos também à minha amiga Palominha. Obrigada, me mandou maquiagens que eu estava precisando. Me mandou batom, rímel. Muito obrigada, Paloma. Obrigada a todos que estão assistindo os vídeos, acompanhando e comentando.